Marina nunca imaginou que o homem faminto que ela alimentava todas as noites no beco atrás do restaurante era na verdade o milionário dono do estabelecimento onde ela trabalhava como garçonete. Quando a verdade veio à tona, sua vida mudou para sempre. Esta é a história de como um ato de bondade revelou segredos que ninguém esperava e transformou duas vidas completamente. Marina Silva ajustou o avental sujo após mais um turno exaustivo no Bela Vista, um restaurante italiano no centro da cidade. Eram quase meia-noite e suas pernas doíam depois de 12 horas servindo mesas, lidando com clientes difíceis e correndo de um lado para o outro. Seu salário de garçonete mal cobria as contas, mas ela precisava deste emprego para sustentar a mãe doente em casa. Enquanto se dirigia para a saída dos funcionários, ouviu um barulho vindo do beco lateral. Era um som fraco, quase inaudível, como se alguém estivesse remexendo no lixo. Marina hesitou por um momento, mas sua curiosidade falou mais alto. Aproximou-se cuidadosamente e viu uma figura encurvada ao lado das lixeiras, procurando restos de comida. Era um homem de aproximadamente 40 anos, com cabelos desgrenhados e roupas surradas. Sua aparência era de quem não tomava banho há dias, e ele parecia desesperadamente faminto. Quando percebeu a presença de Marina, o homem se assustou e tentou se esconder atrás das lixeiras. — Ei, você está bem? — perguntou Marina, com a voz suave e preocupada. O homem olhou para ela com olhos fundos e desconfiados. — Desculpa, eu não estava fazendo nada de errado. Só estava procurando algumas coisas. Marina sentiu o coração apertar. Reconhecia o olhar da fome, da necessidade. Havia passado por momentos difíceis na vida e sabia como era devastador não ter o que comer. — Espere aqui, disse ela, voltando rapidamente para a cozinha do restaurante. O chefe já havia ido embora, mas Marina sabia onde ficavam os pratos que sobrava do dia. Pegou uma porção generosa de lasanha, salada e pão, colocou tudo em um recipiente e voltou ao beco. — Aqui, ofereceu, estendendo a comida para o homem. — Está fresquinha ainda. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele pegou o recipiente com mãos trêmulas e começou a comer desesperadamente, como se não comesse há dias. — Como você se chama? — perguntou Marina, sentando-se numa caixa de papelão ao lado dele. O homem parou de comer por um momento e olhou para ela. — Roberto, respondeu com a voz rouca. — Eu sou Marina. Trabalho aqui no restaurante. Roberto assentiu, ainda mastigando. — Obrigado, murmurou. Faz 3 dias que não como nada decente. Marina sentiu um nó na garganta. — O que aconteceu com você, Roberto? Ele suspirou profundamente. — Perdi meu emprego há alguns meses. Depois perdi minha casa. Tentei pedir ajuda, mas é difícil. As pessoas têm medo de gente como eu. Gente como você. Moradores de rua, disse Roberto, baixando os olhos. As pessoas cruzam a rua quando me veem vindo. Marina ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Então tomou uma decisão que mudaria tudo. — Roberto, eu trabalho aqui de segunda a sábado. Sempre sobra comida no final do dia. Se quiser, pode vir aqui todas as noites por volta desta hora. Não posso prometer muito, mas sempre haverá algo. Os olhos de Roberto brilharam com uma mistura de gratidão e incredulidade. — Você faria isso por mim? — Todo mundo merece comer, respondeu Marina simplesmente. E assim começou uma rotina que duraria semanas. Todas as noites, depois do expediente, Marina separava as sobras do dia e levava para Roberto no beco. Aos poucos, eles começaram a conversar mais. Roberto revelou que havia sido engenheiro antes de perder tudo, que tinha uma filha que não via há anos e que, apesar de tudo, nunca havia perdido a esperança de recomeçar. Marina, por sua vez, contou sobre sua mãe doente, sobre os remédios caros e as dificuldades financeiras. Roberto sempre ouvia com atenção, oferecendo palavras de encorajamento e, surpreendentemente, conselhos sábios sobre como lidar com as adversidades. — Você é uma pessoa especial, Marina, disse Roberto numa dessas noites. Não muitas pessoas fariam o que você faz. Qualquer pessoa faria, respondeu ela, embora soubesse que não era verdade. Durante esse período, Marina começou a notar mudanças sutis em Roberto. Embora ainda morasse na rua, ele parecia mais limpo, seus cabelos estavam mais arrumados e suas roupas, apesar de velhas, estavam sempre mais organizadas. Ele explicou que havia encontrado um lugar público onde podia se lavar e que estava tentando se manter apresentável para procurar emprego. — Estou enviando currículos, contou numa noite de quarta-feira. Sei que não é fácil com meu endereço atual, mas tenho que tentar. Marina admirava sua determinação. Apesar de todas as adversidades,
Roberto nunca havia perdido a dignidade ou a esperança. Um dia, chegou ao trabalho e encontrou o restaurante em polvorosa. Os funcionários sussurravam entre si e havia uma energia estranha no ar. "O que está acontecendo?" perguntou para Sofia, uma colega garçonete. "O dono vai vir hoje", respondeu Sofia nervosamente. "Nunca ninguém o viu pessoalmente. Dizem que ele é super rigoroso e que pode demitir qualquer um." Marina sentiu um arrepio. O Bela Vista pertencia a um grupo empresarial, e o proprietário era uma figura misteriosa que nunca aparecia no restaurante. Os funcionários só lidavam com gerentes e supervisores. Durante todo o dia, a tensão foi palpável. Todos trabalhavam com extra cuidado, temendo fazer algo que pudesse chamar a atenção negativa do misterioso proprietário. Às 6 da tarde, um homem de terno entrou no restaurante acompanhado de outros executivos. Marina estava servindo uma mesa no fundo e não conseguiu ver o rosto dele claramente, mas notou que todos os gerentes se curvaram respeitosamente. "Deve ser ele", sussurrou Sofia. A reunião durou quase 2 horas. Marina continuou trabalhando, tentando não demonstrar nervosismo, mas preocupada com o que aquela visita poderia significar para seu emprego. Quando seu turno terminou, ela se dirigiu como sempre para a cozinha para separar comida para Roberto. Havia guardado uma porção especial de ravioli que sabia que ele adoraria. Chegou ao beco e viu Roberto sentado no local de sempre, mas desta vez ele parecia diferente. Estava mais limpo que o normal e havia algo em sua postura que ela não conseguia identificar. "Oi, Roberto", cumprimentou, estendendo o recipiente com comida. Ele olhou para ela com uma expressão estranha, quase triste. "Marina, nós precisamos conversar." Ela sentou-se ao lado dele, percebendo que algo estava diferente. "Está tudo bem? Você parece estranho hoje." Roberto pegou o recipiente, mas não começou a comer imediatamente. Em vez disso, ficou olhando para a comida por um longo tempo. "Marina, você é a pessoa mais bondosa que já conheci", começou ele, com a voz embargada. "Nas últimas semanas, você me devolveu não apenas a dignidade, mas também a fé na humanidade." "Roberto, você está me assustando. O que está acontecendo?" Ele respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. "Eu não sou quem você pensa que sou." Marina sentiu o coração acelerar. "Como assim?" "Meu nome verdadeiro é Roberto Andrade Silva. Eu sou o dono do Bela Vista." O mundo de Marina pareceu parar. Ela olhou para Roberto como se ele fosse um estranho. "Isso é uma piada, certo?" "Não é piada, Marina. Eu sou realmente o proprietário deste restaurante e de mais 12 estabelecimentos na cidade." Marina se levantou bruscamente, sentindo-se tonta. "Eu não entendo. Você estava na rua, com fome, procurando comida no lixo." "Era verdade", explicou Roberto, também se levantando. 3 meses atrás, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal. Havia perdido minha esposa em um acidente de carro, estava com depressão profunda e me afastei completamente dos negócios e da vida social. Marina o olhava com incredulidade total. "Comecei a beber muito", continuou Roberto. "Parei de comer, parei de cuidar de mim mesmo. Meus funcionários e sócios assumiram a empresa temporariamente enquanto eu estava perdido. Literalmente. Mas você estava na rua." "Eu deixei minha casa e fiquei vagando pela cidade por semanas. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Gastei todo o dinheiro que tinha comigo em bebida até não ter mais nada. Quando você me encontrou, eu realmente estava faminto e desesperado." Marina sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede. "Por que você não me contou a verdade?" "No começo, eu não queria que ninguém soubesse quem eu era. Estava com vergonha, com raiva de mim mesmo. Mas depois, quando comecei a conversar com você, vi algo que há muito tempo não via: bondade genuína, sem interesse." "Interesse?" Marina se sentiu ofendida. "Você acha que eu tinha interesse em alguma coisa?" "Não." Roberto se aproximou, gesticulando desesperadamente. "É exatamente o contrário. Você me ajudou sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. Você me tratou como um ser humano quando eu mesmo havia esquecido que era um." Marina começou a caminhar em círculos, tentando processar tudo aquilo. "Então todas as nossas conversas, tudo que você me contou, era verdade. Eu realmente tenho uma filha que não vejo há anos, por causa do meu trabalho obsessivo. Realmente perdi tudo o que era importante na minha vida. A única diferença é que eu tinha dinheiro e propriedades, mas havia perdido minha alma. E hoje,
O que mudou hoje? Roberto suspirou. Hoje eu tomei coragem de voltar à realidade. Fui ao restaurante para retomar meus negócios. Mas o tempo todo, durante as reuniões, eu só conseguia pensar em você e em como suas palavras me ajudaram a encontrar um propósito novamente. Marina se sentou numa caixa, sentindo-se completamente perdida. Eu não sei o que pensar, Roberto. Me sinto enganada. Eu sei que parece que eu menti para você, mas eu juro que minha intenção nunca foi te enganar. Eu estava genuinamente perdido e você me salvou. Me salvou? Eu que salvei você. Marina riu amargamente. Você é milionário, Roberto. Você tem 12 restaurantes. Eu sou apenas uma garçonete que mal consegue pagar o aluguel. E é exatamente por isso que você me salvou, insistiu Roberto. Você não me ajudou porque eu era rico ou importante. Você me ajudou porque sou um ser humano que precisava de ajuda. Marina ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as próprias mãos. Finalmente, levantou os olhos para ele. O que você quer de mim agora, Roberto? Que eu continue fingindo que você é um morador de rua para me sentir bem comigo mesma. Eu quero te oferecer um emprego, disse ele simplesmente. Um emprego? Marina não conseguia acreditar. Por piedade. Não, por competência. Nas últimas semanas, enquanto conversávamos, você me deu insights incríveis sobre o que os funcionários pensam, sobre como o restaurante funciona na prática, sobre o que os clientes realmente querem. Você tem uma visão do negócio que eu, sentado numa sala de diretoria, nunca teria. Marina balançou a cabeça. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque não seria justo. Os outros funcionários que trabalham há anos aqui merecem uma oportunidade antes de mim. Roberto sorriu pela primeira vez desde que havia revelado sua identidade. Isso. Exatamente isso. Você está pensando na equipe antes de pensar em si mesma. É por isso que eu preciso de alguém como você trabalhando comigo. Roberto, eu não tenho estudo para trabalhar em escritório. Quem disse alguma coisa sobre escritório? Estou te oferecendo o cargo de supervisora de operações. Você conhece o restaurante melhor que qualquer um de nós. Conhece os funcionários, conhece os clientes, conhece os problemas reais que acontecem no dia a dia. Marina olhou para ele com suspicácia. E qual seria meu salário? Quando Roberto disse o valor, Marina achou que tinha ouvido errado. Era quase 5 vezes o que ela ganhava como garçonete. Isso é muito dinheiro. É o salário justo para a posição. Marina, eu sei que isso tudo é confuso e que você deve estar se sentindo enganada. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Essas últimas semanas foram as mais importantes da minha vida. Você me lembrou de quem eu realmente sou, por baixo de todo o dinheiro e poder. Marina se levantou e começou a caminhar novamente. Eu preciso de tempo para pensar em tudo isso. Claro. Quanto tempo você precisar? E se eu disser não? Se eu quiser apenas continuar como garçonete? Então você continua como garçonete. Seu emprego não está em risco, Marina. Nunca esteve. Ela parou e olhou para ele. Jura? Juro. Marina respirou fundo. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você voltou aqui hoje à noite? Se você já havia retomado seus negócios, por que veio ao beco? Roberto baixou os olhos. Porque eu não conseguia imaginar passar um dia sequer sem agradecer a pessoa que salvou minha vida. E por quê? Bem, porque eu estava com fome. Apesar de tudo, Marina não conseguiu evitar um sorriso. Você estava com fome? Aquela comida de reunião de negócios é horrível, brincou Roberto. Eu prefiro muito mais o prato que você sempre me trazia. Marina balançou a cabeça, ainda processando tudo. Roberto, eu preciso saber de uma coisa. Você realmente estava perdido e desesperado quando eu te encontrei? Completamente. Marina, nos últimos 2 anos, perdi minha esposa, me afastei da minha filha, quase destruí minha empresa por causa da bebida e da depressão. Quando você me encontrou, eu realmente estava no fundo do poço. E agora? Agora eu estou tentando reconstruir tudo. Já parei de beber, já voltei a me cuidar, já retomei os negócios. Mas a parte mais importante dessa reconstrução seria ter você como parte da equipe. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, olhou para Roberto com determinação. Eu aceito o emprego, disse ela. Mas com algumas condições. Quais?
Primeira, eu quero continuar ajudando as pessoas que realmente estão na rua. Quero que a empresa tenha um programa social para isso. Roberto sorriu. Aprovado. Que mais? Segunda, eu quero que você me dê total autonomia para fazer as mudanças que achar necessárias no restaurante. Aprovado. Continue. Terceira, eu quero conhecer sua filha. Roberto ficou surpreso. Minha filha. Se vamos trabalhar juntos, eu quero conhecer as pessoas importantes da sua vida. E você me contou tantas histórias sobre ela que sinto que já a conheço. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas. Marina, eu não falo com minha filha há 2 anos. Então está na hora de vocês se reconciliarem, não acha? Roberto ficou emocionado demais para falar. Apenas assentiu. Há uma quarta condição, disse Marina. Qual? Toda semana, pelo menos uma vez, você vem comer comigo aqui no beco. Para não esquecermos de onde viemos. Roberto riu e estendeu a mão. Aceito todas as condições. Marina apertou a mão dele. Então temos um acordo. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro. Havia algo mudado entre eles, mas também algo que permanecia igual, o respeito mútuo e a certeza de que haviam encontrado algo raro, uma amizade verdadeira. Marina, disse Roberto, obrigado por me salvar. Roberto, respondeu ela, obrigado por me deixar salvar você. 2 meses depois, o Bela Vista havia se tornado o restaurante mais procurado da cidade, não apenas pela comida excelente, mas pelo programa social que Marina havia implementado. Todas as noites, depois do fechamento, o restaurante servia refeições gratuitas para pessoas em situação de rua. Roberto havia se reconciliado com a filha, que agora trabalhava como designer gráfica para a empresa. Marina havia conseguido pagar o tratamento da mãe e se mudado para um apartamento melhor. Mas a tradição continuava. Toda quarta-feira à noite, Roberto e Marina se encontravam no beco atrás do restaurante para jantar juntos, lembrando-se sempre de que os verdadeiros milagres acontecem quando simplesmente decidimos ser bondosos uns com os outros. E foi assim que um ato de bondade simples revelou que às vezes as pessoas mais perdidas são justamente aquelas que têm tudo, e que um prato de comida oferecido com amor pode mudar 2 vidas para sempre. Roberto nunca mais se esqueceu da lição que Marina lhe ensinou, que nossa humanidade não está no que possuímos, mas no que estamos dispostos a compartilhar. E Marina aprendeu que às vezes ajudar os outros é a melhor forma de ajudar a nós mesmos. A partir daquele dia, sempre que alguém perguntava a Roberto qual havia sido o melhor investimento de sua vida, ele respondia sem hesitar: o dia em que uma garçonete decidiu dividir seu jantar comigo.